Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Quem tem cabelo curto é assim, todo dia acorda, tá um cabelo diferente e não precisa fazer nada. Então, gente, deixa eu falar algumas coisas, caso vocês não tenham visto. A live de ontem foi para sempre perdida, não deu para ficar gravada. E é isso aí. Eu hoje não vou falar exatamente o que eu falei ontem, por alguns motivos. Primeiro, porque algumas pessoas viram a live de ontem ao vivo e eu acho que seria injusto e chato com elas verem exatamente o mesmo tema hoje. Mas para quem não estava ontem na live ao vivo, fiquem tranquilos que tudo que eu falei, assim que a live terminou, eu escrevi tudo, ou quase tudo, os tópicos principais. Então eu vou falar disso ao longo dos próximos dias, não vai ser conteúdo perdido. Ontem a gente falou, eu falei sobre o Pomodoro, para quem não é, qual foi a minha experiência com essa técnica e qual é o enquadramento que eu gosto de dar para essa questão de foco, persistência. Bom dia, Luciana, que bom que você está ao vivo com a gente aqui. Ontem eu falei mais ou menos disso. Esse assunto é muito rico, tem muitas coisas dentro dele, então vai dar muito pano para manga e aí aos pouquinhos, até esse projeto de 30 dias de live terminar, eu volto e revisito tudo. Eu só não quero repetir a live de ontem hoje, igualzinha como foi, então eu vou colocar esse conteúdo de volta ao longo das próximas semanas. Fiquem tranquilos. A live de hoje está saindo mais tarde do que o normal, porque imprevistos aconteceram e a gente precisa sempre trabalhar com os imprevistos, certo? Eu tô com uma cara de doida hoje, gente, mas vocês vão me perdoar, né? E bola pra frente. Hoje eu quero falar sobre uma frase que eu vi ontem, uma frase muito boa, que tá no Stories, eu acho ainda, e é uma frase perfeita para vocês pensarem nela quando vocês criarem as metas de 2018 de vocês. Criar metas é uma coisa que parece complicada e complexa, sabe? Dá a sensação de que vocês têm que ter planilha de Excel e vocês têm que ter 3, 4, 5 calendários que ocupam a parede inteira. Bom dia, Lani. Dá a impressão de que tem que ser uma coisa muito profissional, muito detalhada para funcionar. E certamente existem benefícios, né? De você fazer um planejamento completo para o ano inteiro. Mas quando a gente está falando de metas, quando a gente está falando de pessoas que estão começando no caminho da organização, eu sempre acredito que enquanto menos coisas vocês se focarem, melhor. A prioridade de vocês para agora, a gente já está em novembro de 2017, daqui a um mês e pouco, 2 meses já é 2018. A prioridade de vocês agora é bem capaz de ser a prioridade de vocês no início de 2018. Se vocês souberem a prioridade de vocês claramente, se for um canal limpo, se vocês tiverem clareza de quem vocês são e do que vocês estão querendo agora, as técnicas de organização, as rotinas de planejamento, o aplicativo que você usa, o calendário que você usa, cara, isso não importa muito, sabe? O principal é ter clareza, o principal é saber o que você quer. E não tem muitas outras formas de dizer isso. Quando a gente fala metas, a gente fala objetivos. A gente fala lugares onde a gente quer chegar. Eu dei essa metáfora algumas vezes aqui, vocês já devem ter ouvido eu falar isso. Criar uma meta é como se você fosse viajar. É como se você estivesse, como no meu caso, no Rio de Janeiro, e dissesse: eu quero ir para o Mato Grosso do Sul. Você tem que saber onde você está, você tem que saber onde você vai chegar e você vai escolher uma rota. É uma metáfora simples e tranquila para vocês entenderem e para a gente trazer assim para a realidade da vida o que é uma meta. Uma meta exige que você saiba aonde você está, uma meta exige que você saiba aonde você quer chegar e a forma como você vai fazer aquilo plasmar na sua vida é o caminho. Então é isso que a gente fala quando a gente fala de metas. Então, em relação a um novo ano, a um novo período, a uma nova fase da vida, a um novo ciclo, vocês não precisam fazer muita papagaiada, sabe? Vocês não precisam ter clareza de todo o processo, vocês não precisam ter um sistema de organização rebuscado e refinadíssimo, digno do hall da fama da organização, sabe? Tudo isso é secundário, tudo isso é apetrecho, tudo isso é refinamento.
Mas o principal é vocês terem uma clareza magnânima, ter uma clareza à prova de bala do que vocês querem. Eu não consigo reforçar isso o suficiente. É muito importante, é muito, 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 muito importante que vocês saibam exatamente o que vocês querem, que vocês saibam exatamente aonde vocês estão e o resto vai entrar nos conformes. Se vocês são pessoas que já são mais experientes em termos de organização, de planejamento, em termos de fazer os sonhos de vocês se concretizarem, se materializarem, se vocês já têm algum nível de alta performance, digamos assim, é claro que vocês podem passar camadas e camadas e camadas e camadas de refinamento. Não tem nada de errado em gostar de organização, não tem nada de errado em querer ter um sistema super claro. Mas nada disso é pré-requisito para vocês começarem a ir atrás do que vocês querem. E isso é o que é importante de vocês levarem, ainda mais agora, ainda mais novembro, dezembro, entrar em 2018 e entrar em qualquer mês, em qualquer semana, em qualquer dia, né? Se a gente for falar disso, com uma clareza do que vocês querem, com uma conexão bem grande com a pessoa que vocês são hoje e com a pessoa que você quer ser e que você quer criar e que você quer construir daqui a alguns meses. Não precisa ser muito mais complexo do que isso. Pois é, bom dia, Gláucia. Pois é, Samanta, essa coisa, né, de não precisar de muita papagaiada. E sobre isso, eu vou só fazer um parênteses. Eu estava conversando com uma amiga e com uma cliente minha essa semana. E conversando com ela em relação à organização e à vida profissional dela, ela falou, nossa, Ana, eu colocava tantos pré-requisitos para fazer tal coisa. E nesse caso era um projeto específico, mas essa sensação essa sensação... A gente pode falar disso depois, Lani, criar metas para os meses, né? Tem toda uma questãozinha sobre isso, posso falar isso depois, como criar metas mensais. E, enfim, em relação a essa minha amiga e cliente, o caso era outro porque era um projeto, mas ela se exigia muitas coisas para fazer antes de fazer o que ela queria. Ou seja, eu quero fazer X. Ah, não, mas antes eu preciso de A, B, C, D e F. Isso não desce redondo para mim, eu não caso, eu não fecho com essa ideia, principalmente se a gente fala de organização. Vocês certamente têm objetivos, vocês certamente têm sonhos, e esse estado mental, né, esse comportamento de tipo, eu tenho que ter um calendário com todas as datas, eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que ter um sistema de organização. Como é que eu vou organizar as minhas metas se o meu quarto está bagunçado? Como é que eu vou organizar as minhas metas do ano se, não sei, se os meus prazos estão indefinidos, se eu não consigo nem fazer X ou Y? Gente, pra mim isso é tipo, por que eu vou ler um livro se eu tenho 3 laranjas, sabe? Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em termos de organização, existem departamentos e existem prioridades. Então, é claro que vocês podem organizar tantas coisas e tantas áreas da vida quanto forem necessárias. Mas, quando a gente fala ano novo, quando a gente fala 2018, quando a gente fala metas, o trabalho essencial e o único pedágio que vocês têm que pagar, a única prenda que vocês têm que pagar para participar desse jogo é ter um momento de reflexão e uma clareza muito grande do que vocês querem. Quais são os traços, quais são os projetos, quais são os hábitos que o seu eu do futuro vai ter até o final de 2018. Isso é necessário para vocês terem metas boas e o resto não é que não exista. Existem processos, estratégias, existem rituais que facilitam e que tornam as metas de vocês sustentáveis. Mas eu quero cada vez mais, quando for possível, desmantelar e desmistificar essa sensação de que a organização tem que ser uma coisa perfeita, tem que ser uma coisa definitiva. Você tem que fazer hoje uma coisa que vai durar para os próximos 5 anos e que você tem que ter muita bagagem, muito peito para chegar, criar uma coisa inteira para depois começar a fazer o que você tem que fazer. A organização nunca ou quase nunca vai preceder o que você quer. O que você quer é sempre o principal e a organização vai manter isso, preservando a sua saúde, o seu dinheiro e o seu tempo. Primeiro vem a clareza do que vocês querem, depois vem
todo o resto. Na minha hierarquia, metas e prioridades estão no topo. Data, prazo, tudo isso vem depois. Pelo menos tanto quanto vocês puderem. Existem muitas pessoas que têm trabalhos muito exigentes, que trabalham sob pressão e que não podem parar para fazer esse trabalho interno, né? Não podem parar para fazer essa reflexão. Mas eu acredito que a reflexão é o ponto principal. E se vocês têm tempo de refletir, se vocês têm tempo de discernir o que vocês querem, se vocês têm tempo para isso, não tem uma vírgula de desculpa para não fazer. Não tem, não aceito. E, enfim, não é isso que eu quero que vocês façam. Você se identifica, né, Lani? Então, pois é um pouco frustrante. A gente pode falar mais disso depois, eu tô me desviando um pouquinho do assunto, mas era só para dar um contexto. Eu quero falar hoje de metas e eu quero falar hoje de vocês separarem um tempo para refletir o que vocês querem. Quem já tem um sistema de organização mais robusto, quem já tá entrando na vibe dos rituais do mês, da semana e já tem uma metodologia e um fluxo de organização, essa palavra é muito boa. Organização e o fluxo. Quem tem um fluxo de organização pode pegar o que eu vou dizer hoje só como um gatilho. É só para ser assim uma faísca, sabe? Para vocês pensarem sobre as metas do ano que vem. Porque esse é o pré-requisito para entrar em 2018 aqui na nossa família, aqui na nossa vibe. Entre em 2018 sabendo o que vocês querem. E se vocês quiserem pegar aquele exercício que eu falei algumas semanas atrás de fazer uma lista do que vocês não querem mais fazer, entre em 2018 sabendo o que vocês querem e sabendo o que vocês não querem mais. Pelo menos agora, pelo menos para os próximos meses, porque vocês também não têm que saber o que vocês querem para a vida inteira agora. E nada disso pode impedir vocês de pensar no que vocês querem ou deveria impedir vocês de se organizarem. O pré-requisito é saber quais são as metas e as prioridades, saber com clareza, com iluminação, o que vocês querem. O resto a gente organiza depois. O resto a gente vai colocando nas suas devidas caixas e criando um bom fluxo. Mas querer organizar, querer ter tabelas, querer ter agendas e não saber aonde você quer chegar, isso eu não quero que aconteça com ninguém. Voltando. A frase que eu li, que está no Stories, que é uma frase maravilhosa, eu não vou saber dizer ela exatamente como ela está escrita, mas é algo mais ou menos assim. É através da solidão, é através do tempo que você passa com você mesmo, que você percebe que qualquer coisa ou qualquer pessoa que não te traz vida é pequeno demais para você. Qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer engajamento, qualquer iniciativa, qualquer namoro, qualquer amizade, qualquer ambiente que não te traz vida é pequeno demais para você. O que não quer dizer que essas coisas sejam piores ou que elas não sirvam para alguém ou que você é bom demais para tal coisa. Não vamos colocar nenhum juízo de valor, nenhuma camada extra de julgamento ou de preconceito nessa frase. A ideia é só que se uma coisa não está te trazendo vida, por que você está perdendo tempo com ela? O que também é um pouco diferente quando a gente fala de defeitos, quando a gente fala de comportamentos destrutivos, né? Às vezes nós temos limitações, temos defeitos, temos condições psicológicas que nos limitam e tudo bem. Nesse caso, também não é para interpretar essa frase no sentido de vocês precisam ser pessoas perfeitas, mas botando de lado, né, o defeito de cada um, botando de lado a cruz que cada um carrega, quando a gente fala de metas do ano, de hábitos para conquistar e de objetivos de vida, a gente tem que ser, até aonde a gente pode, a gente tem que ser muito assertivo em relação ao que a gente põe como meta e o que a gente rejeita. Qualquer coisa que não traz vida para vocês não pode ser uma meta, se você puder evitar. As coisas que não te trazem vida são pequenas demais para você. É uma questão de encaixe. E essa é uma reflexão um tanto quanto filosófica, né? Mas vocês sabem que eu gosto de uma filosofia, então acho que cabe a gente deixar essa pergunta para ser uma faísca para vocês pensarem sobre as metas de 2018. O que é que traz vida para você? O que é que te dá vida? Eu, não sei se vocês sabem, isso também é só um parênteses para fazer uma comparação, eu sou muito, muito fã de um programa
Internacional, que é um reality show para drag queen, para travestis, né? É um reality show em que as drag queens competem e aí, enfim, elas vão fazendo desafios. RuPaul Drag Race, eu acho que alguns de vocês talvez conheçam, não sei. Eu sou absolutamente viciada por esse programa. E foi nele que eu conheci essa expressão em inglês, que é uma expressão maravilhosa, que é exatamente isso. Alguma coisa que te dá vida. Quando alguma coisa te dá vida, cara, é porque você vibra com aquela parada. É porque tu fica feliz, você fica animado, excitado, admirado. Você sente que aquilo ali é muito bom. Você sente que aquilo ali te põe em contato com as coisas boas da vida. Ai, Ariane, você gosta, meu Deus do céu. Olha, a gente vai tendo mais coisa pra falar a partir de agora. Eu sou muito, 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 muito viciada. Amo esse programa demais da conta, demais da conta. Ai, a Thaís também gosta, que bom, que eu não sou a única. E aí, ouvindo as queens, ouvindo as drags falarem, né, dessa expressão, this give me life, é no sentido de uma coisa que te preenche, uma coisa que te faz se sentir vivo. É muito bom, né? É muito bom. Que bom, Rita. É muito, muito bom. Então, essa expressão vocês precisam levar para vocês para as metas de 2018. O que é que me traz vida? O que é que me faz me sentir vivo, me sentir aproveitando? E eu sei que é uma pergunta ampla, abstrata, que cada um tem uma resposta diferente para isso. Mas eu também sei que cada um de vocês sabe perfeitamente bem aquela bosta que vocês continuam fazendo, aquela pessoa que vocês continuam entrando em contato e que não te dá nenhum tipo de vida, ou que não te dá tanta vida assim. Vocês sabem quais são as coisas. Não é tão difícil assim, por um lado. E eu quero deixar essa frase bem explicada e botar o posicionamento dela bem certeiro, para que não haja uma confusão de julgamento e de interpretação da parte de vocês. Quando a gente diz, esse projeto não me dá vida, essa pessoa não me dá vida, isso não é um comentário sobre a pessoa, e não é um comentário sobre o projeto, e não é um comentário sobre a expectativa. É um posicionamento seu, é um posicionamento, uma clareza de você saber como é que as coisas externas te fazem sentir. E a gente deveria ir atrás das coisas, pessoas e projetos que fazem a gente viver, que trazem a vida pra gente. Quando a coisa é ruim no trabalho, Lani, com certeza. Essa frase inteira diz respeito também ao pouquinho de livre-arbítrio que cada um tem. Porque eu sei que essa ideia e essa imagem de vamos atrás do que faz a gente feliz e foda-se o resto, isso não é realista e a gente não pode fazer isso totalmente. A gente não pode escolher a nossa família, a gente não pode escolher o nosso trabalho às vezes. E se você não se dá bem, se você não tem relacionamentos que te dão vida, se você tá num trabalho que não te traz vida, é como as coisas são. Também ninguém garantiu que a vida ia ser um mar de rosas, né? Mas eu tenho certeza que todos vocês têm um pouquinho de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É aquele pedaço do dia que você pode escolher qualquer coisa para fazer. 30 minutos por dia que seja, foda-se, eu tenho certeza que vocês têm tempo e eu tenho certeza que vocês desperdiçam tempo com um bando de merda que não traz vida nenhuma, porque você não tá prestando atenção no que tá fazendo. Eu tenho certeza disso, tanto quanto eu tenho certeza que você precisa, assim como eu, se adequar a certas circunstâncias e a certas responsabilidades que não tem o que fazer, são como são e você tem que bancar aquelas responsabilidades. Mas uma coisa não exclui a outra. Vocês certamente sabem os pontos e as áreas da vida de vocês em que vocês podem dizer pra mim, Ana, eu não tenho o que fazer, eu tenho que ter esse projeto, eu tenho que ter esse trabalho, eu tenho que conviver com essa pessoa. E não é uma opção me desligar dessa situação. Lavamos as nossas mãos e dizemos, ok, eu aceito e eu vou tentar lidar e acolher isso da melhor forma. Mas vocês têm tempo livre, vocês têm dinheiro, vocês têm saúde, vocês têm um pouco de matéria-prima de vida para escolher as coisas com as quais vocês vão se relacionar. E para que escolher se relacionar com uma coisa? Ah, não. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Sim ou não?
Oh, Lord. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Cara, a internet faltou agora. Nesses últimos dias, a tecnologia tá me sacaneando. Tá bom. Voltou. Eu devo estar usando o meu 4G. Eu devo estar usando o meu 3G para fazer a live porque a internet parou. Então, eu vou continuar falando, mas talvez pause de novo, porque eu tô na internet do meu celular e eu tenho um plano controle. Vamos torcer para que essa luz volte, né? Enfim, que bom que voltou. Retomando. Eu até esqueci em que ponto eu parei. A luz voltou, vamos esperar que a internet volte já já. Essa questão de vocês terem algum tempo livre, de vocês poderem escolher as coisas com as quais vocês vão se engajar e escolher qualquer coisa menor do que vocês, escolher qualquer coisa que não dá vida para vocês, isso não entra na minha cabeça. E é esse mindset que eu quero instalar em vocês. O que é que eu posso fazer com o meu tempo livre, com o dinheiro que eu tenho para mim, com o tempo que eu tenho para mim, com a quantidade de liberdade e de independência que eu tenho para mim, e o que é que eu posso escolher nesse conjunto. Ai, muito obrigada, Jorge. Dentro desse conjunto de liberdade, de matéria-prima que eu tenho, o que é que eu posso escolher para me dar vida? O primeiro e principal e o mais primordial critério de todos é vocês se sentirem vivos e é vocês se sentirem no lucro com o que vocês estão fazendo. O que também não é dizer que tudo o que faz vocês se sentirem bem vai ser fácil. Não vamos misturar as bolas. Vai ser difícil. E nada nessa vida é fácil. Tudo é difícil, por mais ideal, por mais luxuoso que seja, tudo carrega um pouco de dificuldade. Mas vocês têm que estar no lucro e a conta tem que fechar positivo. E, gente, não é egoísmo, não é narcisismo querer sempre estar no lucro com as coisas. Isso é cuidado com vocês, isso é inteligência para com a vida e isso é, inclusive, carinho para os outros. Porque quando vocês trabalham com coisas que tragam vida para vocês, quando vocês... Todo mundo precisa um pouco disso, né, Paula? A internet está voltando, cruzem os dedos. Quando vocês trabalham com coisas que fazem vocês se sentirem vivos, quando vocês têm hobbies que fazem vocês se sentirem vivos, quando vocês têm projetos e iniciativas que fazem bem a vocês, vocês acham que é só vocês, que são só vocês, ou que é só você que colhe isso, todo mundo... Vocês estão me vendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Não? Estão me vendo ou não? Ok. Foi a internet do celular. A internet do celular tá indo e vindo e eu tô esperando a luz voltar pro Wi-Fi, pro Wi-Fi pegar aqui. O Wi-Fi já vai voltar, ok. Quando vocês... Muito obrigada, gente. Quando vocês interagem, quando vocês escolhem coisas que dão vida pra vocês, todo mundo lucra, porque vocês se sentem bem. O que é que faz vocês se sentirem bem? E de que jeito vocês podem gastar dinheiro, tempo e saúde com as coisas que vão fazer vocês se sentirem que, no fim do dia, depois de todo o perrengue, depois de todo o trabalho, vocês ainda estão no lucro e vocês ainda estão ganhando com aquilo. São esses dois parâmetros e esses dois critérios que eu quero que vocês tenham claro. O que é que me traz vida? O que é que me faz me sentir bem? O que é que me dá conexão com os meus sentimentos? Porque o oposto da vida é a morte, né? A gente morreu, a gente não sente nada, a gente não pensa nada, a gente não faz nada. A gente tem que aproveitar a vida para fazer coisas, para brincar de viver de uma certa forma, para poder interagir, engajar e passar o nosso tempo fazendo coisas que façam a vida mais rica pra gente. Eu não sei como dizer isso de outra forma. A gente tem que viver colocando foco nas coisas que fazem a vida ficar mais ressaltada aos nossos olhos. Esse é um parâmetro. O que é que me traz vida? E de que jeito eu posso passar mais tempo fazendo isso? Profissionalmente ou não, tendo como hobby ou não, mas o que traz vida para você é o que vai trazer vida para os outros. E o que faz você
sentir amor, as coisas que você faz com amor, vai carregar amor para os outros. Tenham certeza disso. Não importa se for profissionalmente ou não, não importa o que é, de que jeito eu posso passar mais tempo me engajando com as coisas que me dão vida. E o segundo parâmetro é, mesmo que isso que eu escolhi no primeiro parâmetro, mesmo que essa coisa, acho que a internet voltou, graças a Deus. Ok? Ok? E aí, gente? Tá? Tá? Vocês estão me vendo? Ok, vamos lá. Espero que vocês estejam me vendo. Sim ou não? Bom, acho que vocês estão me vendo. Ok, obrigada. Beleza. Voltou, a internet voltou. Yes, muito obrigada, beleza. Sim, Jorge, isso é muito legal, que bom. Beleza. Obrigada. Esse primeiro parâmetro é justamente isso. O que é que me faz viver com energia? O que é que me faz viver com tesão? Tesão por todas as coisas, não só para transar. Tesão é uma palavra maravilhosa para mim, eu acho que descreve bem o estado emocional de abertura e de excitação que a gente tem que ter com todas as coisas. E o segundo parâmetro é, mesmo que essa coisa que eu escolhi dê algum trabalho, e vai dar algum trabalho, como a Georgia falou, ela tem um Instagram sobre estudos em relação a coisas que ela faz com a faculdade. Isso dá trabalho. Vocês acham que o eu organizado para mim é só flores? E é tudo sempre maravilhoso, tudo sempre fácil, tudo cai de bandeja? Não é. E quem é empreendedor sabe que não é. Qualquer pessoa que trabalha com o que ama sabe que é difícil. E sabe que às vezes dá vontade de sentar e chorar. Não, essa é a realidade. Mas ainda tá fechando positivo para mim no final do dia? Eu ainda me sinto com muito tesão nessa pessoa, apesar dos defeitos dela, porque essa dica, gente, vale para qualquer coisa na vida, tá? Não vale só para organização. O que é que traz vida para vocês e de que jeito vocês podem colocar isso como prioridade em 2018? Não é atender todas as expectativas do mundo, todas as responsabilidades que colocaram em cima de você e depois, no tempo que sobrar, colocar um pouquinho do que vocês gostam. É fazer o máximo possível para vocês serem pessoas maduras, adultas e responsáveis, que eu sei que vocês são, e não deixar a peteca cair com nenhuma responsabilidade séria e levar vocês em conta, com tanta seriedade, com tanta maturidade quanto vocês levam as coisas dos outros. A conta que você tem que pagar, o trabalho que você tem que fazer, o relacionamento que você tem com a sua família e o relacionamento que você tem com você. Não é porque a coisa é sua que isso significa que é menos importante, porque às vezes a gente se trata como uma pessoa terciária ou secundária na nossa vida, como se a gente não merecesse esse valor. E o pior, às vezes a gente trata coisas muito sérias como banais e o nosso lazer, o tesão que a gente tem pelas coisas, gente, isso não é banal, isso é super sério. E isso é um passo estratégico para vocês garantirem produtividade de um jeito sustentável, sem ter aqueles altos e baixos. Uma hora você tá afim, outra hora você não tá. Uma hora você tá super animada, falando dos seus projetos, das suas ideias para todo mundo. No mês seguinte você tá na fossa em casa, super triste, porque você tá se deixando levar pelos altos e baixos. Uma forma de amenizar essa situação é vocês garantindo que a diversão de vocês e o lazer de vocês e a vida que vocês sentem é coisa séria e é coisa que tem que estar priorizada primeiro, junto com as responsabilidades. Eu não sei a idade das pessoas que estão assistindo, se forem pessoas jovens, como eu aí pelos 20, 30 anos, etc. Eu sei que algumas pessoas têm mais responsabilidades do que outras e eu confio que você sabe exatamente quais são as suas responsabilidades. Família, filhos, mãe, pai, irmão, marido ou mulher, o trabalho qualquer que vocês tenham ou o estudo qualquer que vocês tenham, todo mundo tem a sua cota de responsabilidade e você faz parte dessa cota. E colocar as coisas que te trazem vida primeiro e o resto depois não é a mesma coisa que dar as costas ou que ser um ser humano do que ser um adulto menos sério, menos responsável.
Essa ideia de que adulto vive infeliz ou de que pessoas sérias e responsáveis e organizadas e produtivas tem que estar sempre com uma cara carrancuda e tem que estar sempre, sei lá, com milhares de papel, agenda e Excel e tudo aberto na mesa, isso não é assim que funciona. Eu queria trazer isso. Eu sei que eu falei muito, eu não tinha uma pauta, né? Como eu nunca tenho para essas pequenas lives, eu não tenho uma pauta exata do que eu vou dizer, eu tenho só a ideia. E quando eu vi essa frase que para quem tá entrando agora, né? Eu falei que foi a frase que me fez querer pensar e querer falar desse assunto, que é uma frase que diz que toda vez que você está sozinho, que você se recolhe na sua solidão, você percebe as coisas e as pessoas que não te trazem vida, você percebe que elas são pequenas demais para você. E eu quero que vocês coloquem como foco de 2018 vocês mesmos, de um jeito acolhedor, de um jeito generoso e de um jeito extremamente sério. Não é para deixar o seu hobby, não é para deixar o que você gosta para escanteio. É claro que primeiro vem as prioridades, que primeiro vem o que você tem que fazer da vida. Mas o tempo livre que a gente tem, que a gente desperdiça, é gigantesco. Então eu sei que vocês podem colocar essa dica em prática. Quero ressaltar novamente que quando a gente pensa... Esse assunto é muito bom, né? Eu percebi que podiam ser outras 3 ou 4 lives sobre esse assunto, porque foram várias pequenas coisas. Assiste sim, Cristine. E hoje eu vou salvar essa bosta dessa live no meu celular, porque se o Instagram não compartilhar, depois eu ponho no YouTube e dou um jeito de vocês assistirem. Ontem eu não salvei. Ah, Rafa, você vai conseguir ver depois, tenho certeza que sim. E para quem chegou depois e não pegou a frase, né, essa questão de que tudo que não te traz vida é pequeno demais para você, eu preciso deixar isso claro. Não é um comentário sobre a coisa ou sobre a pessoa. É saber o seu manual de instrução, saber como é que você funciona bem. Quando a gente fica preso em projetos, em relacionamentos que são pequenos demais pra gente e que não trazem a gente à vida, isso é um desserviço para a pessoa. Isso é um desserviço para os outros também. Esse é um desserviço para o projeto também. E vocês sabem que para relacionamento amoroso esse conselho serve e cai como uma luva como nenhum outro. Mas inclusive para projetos de vida, para projetos profissionais. Se você vê alguém te dar uma proposta, ô fulana, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer isso? Vamos fazer essa parceria? Vamos começar a tocar tal coisa? Ou você tem um namorado, uma namorada, um homem, uma mulher que você tá afim, com quem você está se relacionando, o que seja. E aquele projeto ou aquela pessoa não tá te dando a vida que você merece? Se não tá dando, às vezes não tá dando. Às vezes é uma questão de esforço, às vezes é uma questão de maturidade, mas, de novo, esse assunto não é para ser hiper intelectualizado. Não é para raciocinar. É aqui, ó, é aqui. Vocês não estão vendo, mas eu tô apontando pro meu estômago. É aqui que a gente sente essas coisas. E a gente sente quando uma amizade, quando uma parceria, quando qualquer coisa que a gente faz na vida dá aquilo de volta pra gente. Você coloca energia nas coisas e as coisas te dão energia de volta. Você coloca energia nas pessoas, você passa tempo conversando com as pessoas e as pessoas te dão energia de volta. Você tem que passar tempo com pessoas e com coisas que te dão tanto de energia quanto você põe, porque isso é estar vivo, isso é valorizar as prioridades de verdade. O que não significa maltratar ninguém, o que não significa ser grosso, não significa nada disso. Só significa passar menos tempo com as coisas que te dão menos vida. E se vocês não estão prontos para abrir mão dos projetos, dos homens ou das mulheres e das pessoas que não estão te trazendo vida, pelo menos coloca como foco principal o que te dá retorno. Eu tive um namorado, meu ex-namorado, ele falava e ele criou uma expressão maravilhosa que eu peguei emprestada e eu uso para minha vida inteira. Ele dizia, esse é o meu manual de instrução. E fazia essa comparação, né? O meu manual de instrução é a forma como eu opero. O que é que me dá vida? Essa pergunta que eu queria que todos vocês respondessem, sabe? Tipo hoje, ou amanhã, ou o que seja. O que dá vida para vocês faz parte do manual de instrução de vocês, porque é o jeito que vocês operam. E a gente precisa ser muito lúcido nessa vida, cara, porque o que já tem de gente falsa, o que já tem de confusão, o que já tem de defeitos entrando no nosso caminho, o que já tem de condições externas e de imprevistos
tolindo a gente, já tem muito disso. Vocês têm que saber como vocês operam. Tal coisa e tal coisa me dá muita vida, eu fico muito excitada, eu fico muito animada, eu falo pra caramba, eu fico feliz, eu danço, eu pulo, eu pinto, foda-se, sei lá. O que dá vida pra vocês, e quando vocês mostram isso, principalmente falando de relacionamento, porque eu sei que não é o assunto daqui da nossa live nem desse Instagram, mas é uma verdade da vida, né? Principalmente para relacionamento, quando você diz eu opero dessa forma hoje. Amanhã você pode operar de outro jeito? Pode, você não assinou nenhum contrato, você não talhou nenhuma pedra, um compromisso eterno de ser sempre a mesma pessoa, nem você nem eu. Mas como você opera hoje, quando você mostra isso para outro ser humano, isso tem muito, muito valor. E esse enquadramento de tudo o que não te traz vida é pequeno demais para você, é um enquadramento muito lúcido. E você pode ser pequeno demais para outras pessoas também, não é? Uma questão egocêntrica, egóica, sabe? Tipo, eu sou bom, eu sou maravilhoso, etc, etc. Você está em relacionamentos que pode ser que você, do jeito que você é, do jeito que você opera, não tenha tanto em comum com outras pessoas e não traga tantas coisas assim de benefícios para elas, assim como, ao contrário, e assim como projetos e iniciativas. Então eu não quero que vocês interpretem errado e eu não quero que ninguém saia com essa sensação de que, sei lá, essa é uma frase muito narcisista, uma frase assim de quem se considera e quem se acha demais, porque a ideia não é essa. Mas, novamente, reforçando, se você coloca o foco em iniciativas, em projetos que não te trazem vida, você não vai operar no seu melhor, você não vai estar vibrando na sua energia mais alta. E isso é um desserviço para todo mundo que está ao seu redor e principalmente para você. Reconhecer que tal coisa não me dá muita vida, que tal iniciativa não está me dando muita vida, é expor o seu manual de instrução, é mostrar como você opera e de um jeito muito adulto, muito maduro e muito carinhoso e respeitoso, perceber que a ponte que tem que existir entre a sua energia e as coisas com as quais você troca energia não está te beneficiando. E tudo bem fazer isso um dia, dois, tudo bem, às vezes a gente tem que fazer porque a gente não tem outra opção, às vezes a gente tem que se subjugar, engolir sapos, etc. Pode até ser. Mas experimenta fazer isso por 20 anos. Experimenta fazer isso até você ter 50, 60 anos e ver onde é que te leva. Essa atitude de esse projeto, essa iniciativa, essa faculdade, esse trabalho, esse namoro, essa amizade não tá me dando muita coisa em troca, não tá me dando vida, eu não tô me sentindo especialmente bem, mas eu vou deixar. Aí a sua vida vai ser exatamente assim, uma merda qualquer, que depois acabou. E como a gente não tem garantia nenhuma do que acontece depois da morte, para todos os fins e para todas as constatações, foi isso aí mesmo que você viveu. Esse é um perigo muito grande, na minha opinião. Eu vou ler os comentários, gente. Ai, que bom, Lani, fico muito feliz. Eu não consigo falar só de organização, vocês já sabem disso, né? Bom dia, Júlia. Ai, tudo bem, eu vou salvar a live, não sei se a Júlia ainda tá online, não tá aqui, mas eu vou salvar no meu celular, porque se o Instagram não compartilhar, eu dou um jeito de compartilhar com vocês depois. Exatamente, Júlia. Olha que coisa maravilhosa, objetivo de relacionamento. Eu gosto assim, eu gosto de exemplos assim. Quando as pessoas pegam coisas abstratas e emocionais e conseguem lapidar e trazer para a consciência, conseguem pensar, é isso aqui que eu quero. Uma lista de objetivos do que vocês querem tirar do relacionamento. Cara, isso é tão lúcido, isso é tão maduro, isso é um ser humano no seu melhor estado. Saber o que faz você feliz também é outra coisa. Organização da mente, Márcia. Pois é, exatamente. Então, falamos de muita coisa, eu acho que tem material e tem assuntos que a gente pode desdobrar e desencaixotar em outros vídeos, mas eu quero justamente que vocês pensem nisso. Para 2018, o que é que me traz vida? E como é que eu posso fazer aquilo que me traz vida no centro do meu dia a dia, no centro da minha rotina? Eu particularmente tenho uma filosofia, então, talvez hoje em dia um tanto quanto radical, mas eu sinceramente, por exemplo, para livro, Rita, se tiver online aí, ela talvez saiba disso, que ela me acompanha, eu tenho um Instagram em que eu falo só sobre livro, né, um Instagram pessoal. E aí, com o livro, eu sou tirânica. Eu tô lendo. E no momento da leitura em que eu começo a pensar, poxa, eu podia estar
eu podia estar vendo série, né? Eu podia estar dormindo, sei lá, eu podia estar cozinhando alguma coisa, eu podia estar saindo com os meus amigos, eu podia estar namorando, eu podia fazer qualquer outra coisa. No momento em que uma leitura... Ai, muito obrigada, Rita. No momento em que eu tô lendo um livro e o olhar se perde, sabe? Você tá lá lendo super concentrado e de repente você olha pra cima e você meio que esquece o que você tava lendo. E eu penso, poxa, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa ao invés de lendo. Eu fecho, eu dou, eu não leio mais esse livro. Eu não leio nenhum livro que em qualquer momento não está me dando mais vida. E eu sei que isso é um pouco tirânico, eu sei que às vezes a leitura melhora dependendo, etc e tal. Mas o meu tempo hoje em dia, gente, o meu tempo... Essa pergunta é muito boa, Jaque, não é? Eu também adorei demais essa pergunta. O meu tempo hoje em dia tá ficando cada vez mais raro e eu tô tendo que empregar ele cada vez melhor. Então, assim, eu não deixo de começar nenhum livro por preconceito, por exemplo, mas essa decisão minha é muito baseada na sensação de estar recebendo vida. E hoje em dia eu tô deixando o meu umbigo e o meu âmago me levar para as decisões. De novo, né, eu sei que nem sempre a gente pode fazer isso, eu sei que leituras são coisas muito diferentes de trabalho e responsabilidade, mas guardadas as devidas proporções, vocês não têm ideia do que um livro bem lido faz comigo, cara. Vou deixar assim, pode deixar. Vai ficar salvo no meu celular, eu vou compartilhar e não vou ter... Eu sei que eu já deveria ter acabado, né? Eu só vou concluir aqui o assunto. Muito obrigada por estar conosco aqui ao vivo. Vocês não fazem ideia do que um livro bem lido faz comigo. Vocês não fazem ideia. Eu fico muito feliz de ter lido o livro. Eu sempre levo pro blog uma resenha, entre aspas, dos livros que eu leio. Eu sempre compartilho. Às vezes eu faço resumo, às vezes eu mando os resumos que eu faço para os meus amigos. De nada. Um livro bem lido, um livro que realmente me faz me sentir viva. E, aliás, não importa o livro. Pode ser ficção, pode ser desenvolvimento pessoal, pode ser economia, pode ser negócios. Foda-se, não importa. Um livro bem lido altera o meu estado e a minha vibração. Altera a minha vida. E mesmo que seja uma história, uma narrativa fictícia, uma coisa que não é de verdade, quem é leitor inveterado sabe que tem histórias que não são de verdade, que valem por mais vida do que meia dúzia de fatos reais que aconteceram com você na semana. E eu não perco mais tempo com nenhum livro que não me traz vida, porque a sensação e a troca que eu tenho, alguns livros me dão tanta coisa. Eu não vou perder tempo com os que não me dão. Eles vão dar coisas boas para outras pessoas. Ai, meu Deus, Gil, tudo bem? Ai, muito obrigada, Rafa, que bom que você gosta. As resenhas não são resenhas, né? São só algumas frases e tal. Sério, Rafa? Quais foram os livros que você comprou? Por indicação minha, me conta, porque eu adoro falar de livros. Vocês já perceberam? Os livros que não me dão nada em troca, não quer dizer... Essa é uma metáfora perfeita, aliás. Não quer dizer que eles não vão dar algo, que eles não vão dar vida para outras pessoas. Mas para mim, Ana Carolina, no dia 7 de novembro de 2017, o livro X não estava me dando nada. Não estava me fazendo me sentir viva. E aí, depois de umas semanas, as iniciativas, os hobbies, o trabalho e o passatempo que a gente fez e os relacionamentos que a gente teve que não fizeram a gente se sentir vivo, que não trouxeram o engajamento. Essa é uma palavra muito boa que eu devia ter usado desde o início. Engajamento, se sentir vivo é trocar com a pessoa e com a coisa num nível que você sabe que é o melhor nível que você tem. Tá aí uma palavra muito boa, engajamento. Quando você escolhe coisas com as quais você se engaja 100%, com toda a sua audição, com toda a sua visão, com todo o seu pensamento, com todo o seu sentimento, com todo o seu raciocínio. Ai, que legal, Rafa. Eu vou falar sobre livros numa outra live, porque não tem como eu conseguir falar disso tudo num dia só, senão vai ficar gigantesca. Eu vou falar de livro sim, já que pode deixar. Vou separar uma live só para recomendações literárias. O que vocês acham? Obviamente eu acho ótimo. Quando a gente engaja com coisas que não dão essa quantidade de vida em troca, você sente que você não está ganhando tanto com aquilo e você sente que você não está operando no seu melhor. Então essa regra que eu tenho para os livros é uma boa metáfora para outras coisas. E quando você está com uma pessoa, quando você está com uma iniciativa, com um projeto e você sai de lá restaurada e você sai de lá assim, tipo, cara, eu vivi muito agora.
É isso, mano, é isso. É pra aí que a vida tem que ir. Não pode ser que não seja 100%, pode ser que não seja em todas as áreas, talvez e provavelmente não vai ser. Mas tudo bem, porque se for um pouquinho, você vai ficar inclusive com mais energia para aguentar a responsabilidade, para aguentar o tranco da coisa que você tem que fazer, para aguentar o tranco da burocracia, das responsabilidades de família, do Brasil. Aguentar o tranco do Brasil hoje em dia tá muito difícil. Tem muitas coisas difíceis já na nossa vida, eu acho que já tem suficiente. A gente não precisa de mais. Então, quando você puder ir atrás de uma coisa sobre a qual você tem controle, quando você puder ir atrás de uma coisa que é decisão inteiramente sua, meu filho, não vai atrás de coisa que não vai te fazer ficar engajado menos do que 95%, pelo menos. Porque isso vai te dar força para aguentar as outras coisas, que você tem que se engajar por obrigação. E esse é o parâmetro, né? Essa é a coisa principal. Como eu posso viver 2018? O que eu posso trazer para minha lista, para minha rotina, para minha prioridade, para minha agenda, de verdade, que sejam coisas que eu me engajo 95% no mínimo e que eu saio dali sentindo que eu dei o máximo de vida que eu tinha para aquilo. E quando eu terminei, eu me senti ganhando. Eu me senti como se me dessem um presente. É assim que eu sinto hoje, que eu me sinto hoje em dia com todo livro que eu leio, cara, porque essa regra derrubou tanto livro não passou por essa barreira, mas tanto, que hoje em dia eu sinto que a vida me agracia com todo livro que eu leio. E tudo bem que eu sei que nem tudo a gente pode fazer o que eu faço com livro, mas assim, dá pra fazer com alguma coisa, né? Ai, gente, peraí. Pois é. Ah, então, a Georgia falou que aconteceu de não sentir nada com o livro e depois o livro faz sentido. Existem casos e casos, né? Com certeza. Eu gostei de saber dos livros que você comprou, Rafa. O Jeito Harvard de Ser Feliz é uma tradução grotesca pro nome desse livro, mas ele é sobre felicidade, né? E esse livro fez muita diferença pra mim. Eu vou fazer essa live sim, eu não tenho como não fazer. Eu não tenho um canal no YouTube não, Jaque, mas eu vou ter ano que vem. Metas de 2018, porque também, se vocês não perceberam, falar me dá muita vida. Eu adoro falar, então assim, eu preciso de um canal no YouTube. Ai, que bom, Larissa, você é tão linda, tão fofa, muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber que eu dou vida pra vocês, né? Essa é a regra. Então, pra quem ficou até agora, pra quem aguentou esse pico de internet, essa tecnologia, muito obrigada. Eu vou dar uma notada em algumas coisas que eu falei, porque eu sinto que a gente podia desempacotar, mas eu quero que todo mundo que ficou até agora... Ai, que bom, Rita. Muito obrigada. Para todo mundo que ficou até agora e que viu eu falando, ou para as pessoas, enfim, que já saíram, mas já viram um pouco, ou que estão vendo isso depois, façam uma lista do que fazem vocês se sentirem vivos. E eu desafio vocês a compartilharem pelo menos 2 ou 3 dessas comigo. Me contem. Porque eu realmente quero que vocês façam. E eu sei que quando a gente conta isso para outra pessoa e a gente expõe, a parada se firma. Vocês não precisam compartilhar nada muito íntimo, né? Digamos assim. Mas façam uma foto e me marquem. Ou então faz um stories no Instagram e me marquem. Ou me mandem só por DM. Mas descubram pelo menos 3 coisas. Eu não vou pedir muito, tá? 3 coisas que realmente façam vocês se sentirem vivos. Muito vivos. Desafio, responsabilidade de quem me aguentou falando por, sei lá, 30 minutos, sei lá quanto tempo eu tô falando. Façam essa lista, pelo menos de 3 coisas, e me mostrem e compartilhem comigo. Tá bom? O meu Insta de livros, Rita, se você tiver aí, você pode digitar num comentário pra mim o meu nome, o meu Instagram de livros, só pra eu não pegar aqui o celular e não bagunçar a tela, caso você esteja online. Se não tiver, depois eu compartilho pelo Stories também, mas se você tiver online, me ajudaria muito. Deixar o meu nome, né, digitado aí. Mas se ela não tiver, tudo bem, eu mostro pra vocês depois. Eu posso compartilhar no Stories. Então, muito obrigada, gente. Vocês são lindas, maravilhosas. Façam esse exercício. Muito obrigada, já que vocês são muito generosas mesmo. Mas eu gosto muito de falar e fico feliz que seja bom pra vocês, ok? Depois compartilhem comigo, de verdade mesmo, 3 coisas. Hoje, vocês são capazes de pensar pelo menos em 3 coisas.
A Cris, que tá aí, né, da fotografia, Cristiane Fotografia, muito obrigada, Rita. Muito obrigada. Esse é o meu livro, meu Instagram de livros. Muito, muito obrigada mesmo pela ajuda, de verdade. A Cris, por exemplo, tem esse Instagram aí, cristiane.fotografia. É um Instagram da Cristiane que ela usa para compartilhar fotos de bailarinos e de bailarinas. Eu não sei se isso dá dinheiro para ela, provavelmente não. Assim como é o caso da Georgia, que estava com a gente aqui mais cedo. Mas me pergunta se isso não dá vida para ela. Eu aposto que dá, eu aposto que dá muita vida. E o mundo precisa de pessoas com vida. O mundo precisa de pessoas que vibrem na sua vibração mais alta, o máximo de tempo possível. Isso é resistência, cara. Isso é resistência. Resistência contra a miséria, contra corrupção, resistência contra a maldade, contra a violência, é uma vida na sua vibração mais alta. E o quanto vocês conseguirem ser resistentes, apesar das responsabilidades, apesar da burocracia, é bom demais, né? É bom demais, pois é. E a Cris deve estar vivendo muito com isso. As pessoas vão ver. As pessoas vão ver que ela está vibrando mais alto e é impossível isso não gerar algum benefício para ela depois, mesmo que não seja dinheiro e mesmo que não seja agora. Isso para mim realmente é resistência, porque coisas que nos levam para baixo, ó, brotam de tudo quanto é canto, de tudo quanto é esquina. E se vocês forem responsáveis pela vida de vocês, se vocês forem responsáveis por viver e operar num nível de engajamento alto com tudo, isso é revolução. E isso vai fazer as pessoas ao redor de vocês vibrarem muito mais, certo? Tenha uma linda terça-feira. Muito obrigada pela companhia. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Se não tiver, muito, muito obrigada de verdade. Fico muito feliz que vocês me aturem falar tanto assim, certo? E vamos rezando para essa live ser compartilhada sem problema, mas se não for, eu vou salvar, tá bom? Beijinhos, tenha uma ótima terça-feira. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada a todas vocês. Vocês são os melhores leitores que qualquer pessoa poderia pedir. São vocês. Tchau, gente.